Capítulo 6. Educação e espiritualidade ecológicas. Item 202. Muitas coisas devem reajustar o próprio rumo, mas antes de tudo é a humanidade que precisa mudar. Falta consciência de uma origem comum, de uma recíproca pertença, de um futuro partilhado por todos. Esta consciência basilar permitiria o desenvolvimento de novas convicções, atitudes e estilos de vida. Surge assim um grande desafio cultural, espiritual e educativo, que implicará longos processos de regeneração. 1. Apontar para o outro estilo de vida. Parágrafo 203. Dado que o mercado tende a criar um mecanismo consumista compulsivo para vender os seus produtos, as pessoas acabam por ser arrastadas pelo turbilhão das compras e gastos supérfluos. O consumismo obsessivo é reflexo subjetivo do paradigma técnico-econômico. Está a acontecer aquilo que já assinalava Romano Guardini. O ser humano aceita os objetos comuns e as formas habituais de vida como lhe são impostos pelos planos nacionais e pelos produtos fabricados em série, e, em geral, age assim com a impressão de que tudo isso seja razoável e justo. O referido paradigma faz crer a todos que são livres, pois conservam uma suposta liberdade de consumir, quando na realidade apenas possui a liberdade a minoria que detém o poder econômico e financeiro. Nesta confusão, a humanidade pós-moderna não encontrou uma nova compreensão de si mesma que possa orientar, e a essa falta de identidade é vivida com angústia. Temos demasiados meios para escassos e raquíticos fins. Parágrafo 204. A situação atual do mundo gera um sentido de precariedade e insegurança que, por sua vez, favorece formas de egoísmo coletivo. Quando as pessoas se tornam autorreferenciais e se isolam na própria consciência, aumentam a sua voracidade. Quanto mais vazio está o coração da pessoa, tanto mais necessita de objetos para comprar, possuir, consumir. Em tal contexto, parece não ser possível para uma pessoa aceitar que a realidade lhe assinale limites. Nesse horizonte, não existe sequer um verdadeiro bem comum. Se este é o tipo de sujeito que tende a predominar numa sociedade, as normas serão respeitadas apenas na medida em que não contradigam as necessidades próprias. Por isso, não pensemos só na possibilidade de terríveis fenômenos climáticos ou de grandes desastres naturais, mas também nas catástrofes resultantes de crises sociais, porque a obsessão por um estilo de vida consumista, sobretudo quando poucos têm possibilidades de o manter, só poderá provocar violência e destruição recíproca. Parágrafo 205. Mas nem tudo está perdido, porque os seres humanos, capazes de tocar o fundo da degradação, podem também superar-se, voltar a escolher o bem e regenerar-se, para além de qualquer condicionalismo psicológico e social que lhes seja imposto.
São capazes de cheirar a si mesmo com honestidade, externar o próprio pesar e encetar caminhos novos com uma verdadeira liberdade. Não há sistemas que anulem por completo a abertura ao bem, à verdade, à beleza, nem a capacidade de reagir que Deus continua a animar no mais fundo de nossos corações. A cada pessoa desse mundo, peço para não esquecer essa sua dignidade, que ninguém tem o direito de lhe tirar. Parágrafo 206. Uma mudança nos estilos de vida poderia chegar a exercer uma pressão salutar sobre quantos detêm o poder político, econômico e social. Verifica-se isto quando os movimentos de consumidores conseguem que se deixe de adquirir determinados produtos e assim se tornam eficazes na mudança de comportamento das empresas, forçando-as a reconsiderar o impacto ambiental e os modelos de produção. É um fato que, quando os hábitos da sociedade afetam os ganhos das empresas, estas vêm-se pressionadas a mudar a produção. Isso lembra-nos a responsabilidade social dos consumidores. Comprar é sempre um ato moral, para além de econômico. Por isso, o tema da degradação ambiental põe em questão os comportamentos de cada um de nós. Parágrafo 207. A Carta da Terra convidava-nos a todos a começar de novo, deixando para trás uma etapa de autodestruição, mas ainda não desenvolvemos uma consciência universal que o torne possível. Por isso, atrevo-me a propor, de novo, aquele considerável desafio. Como nunca antes na história, o destino comum obriga-nos a procurar um novo início. Que o nosso seja um tempo que se recorde pelo despertar de uma nova reverência face à vida, pela firme resolução de alcançar a sustentabilidade, pela intensificação da luta em prol da justiça e da paz, e pela jubilosa celebração da vida. Parágrafo 208. Sempre é possível desenvolver uma nova capacidade de sair de si mesmo rumo ao outro. Sem tal capacidade, não se reconhece às outras criaturas o seu valor. Não se sente interesse em cuidar de algo para os outros. Não se consegue impor limites para evitar o sofrimento ou a degradação do que nos rodeia. A atitude basilar de se autotranscender, rompendo com a consciência isolada e a autorreferencialidade. É a raiz que possibilita todo o cuidado dos outros e do meio ambiente. E faz brotar a reação moral de ter em conta o impacto que possa provocar cada ação e decisão pessoal fora de si mesmo. Quando somos capazes de superar o individualismo, pode-se realmente desenvolver um estilo de vida alternativo e torna-se possível uma mudança relevante na sociedade. 2. Educar para a aliança entre a humanidade e o ambiente. Parágrafo 209. A consciência da gravidade da crise cultural e ecológica precisa de traduzir-se em novos hábitos. Muitos estão cientes de que não basta o progresso atual e a mera acumulação de objetos ou prazeres para dar sentido e alegria ao coração humano, mas não se sentem capazes de renunciar àquilo que o mercado lhes oferece. Nos países que deveriam realizar as maiores mudanças nos hábitos de consumo, os jovens têm uma nova sensibilidade ecológica e um espírito generoso, e alguns deles lutam admiravelmente pela defesa do meio ambiente, mas cresceram num contexto de altíssimo consumo
e bem-estar que torna difícil a maturação de outros hábitos. Por isso, estamos perante um desafio educativo. Parágrafo 210. A educação ambiental tem vindo a ampliar os seus objetivos. Se no começo estava muito concentrada na informação científica e na conscientização e prevenção dos riscos ambientais, agora tende a incluir uma crítica dos mitos da modernidade baseados na ração instrumental. Individualismo, progresso ilimitado, concorrência, consumismo, mercado sem regras. E tende também a recuperar os distintos níveis de equilíbrio ecológico. O interior consigo mesmo, o solidário com os outros, o natural com todos os seres vivos, o espiritual com Deus. A educação ambiental deveria predispor-nos para dar esse salto para o mistério, do qual uma ética ecológica recebe o seu sentido mais profundo. Além disso, há educadores capazes de reordenar os itinerários pedagógicos de uma ética ecológica, de modo que ajudem efetivamente a crescer na solidariedade, na responsabilidade e no cuidado assente na compaixão. Parágrafo 211. Às vezes, porém, essa educação, chamada a criar uma cidadania ecológica, limita-se a informar e não consegue fazer maturar hábitos. A existência de leis e normas não é suficiente a longo prazo para limitar os maus comportamentos, mesmo que haja um válido controle. Mas a norma jurídica produzir efeitos importantes e duradouros, é preciso que a maior parte dos membros da sociedade a tenham acolhido, com base em motivações adequadas, e reaja com uma transformação pessoal. A doação de si mesmo num compromisso ecológico só é possível a partir do cultivo de virtudes sólidas. Se uma pessoa habitualmente se resguarda um pouco mais em vez de ligar o aquecimento, embora suas economias lhe permitam consumir e gastar mais, isso supõe que adquiriu convicções e modos de sentir favoráveis ao cuidado do ambiente. É muito nobre assumir o dever de cuidar da criação com pequenas ações diárias. E é maravilhoso que a educação seja capaz de motivar para elas até dar forma a um estilo de vida. A educação na responsabilidade ambiental pode incentivar vários comportamentos que têm incidência direta e importante no cuidado do meio ambiente, tais como evitar o uso do plástico e papel, reduzir o consumo de água, diferenciar o lixo, cozinhar apenas aquilo que razoavelmente se poderá comer, tratar com desvelo outros seres vivos, servir-se dos transportes públicos, ou partilhar o mesmo veículo com várias pessoas, plantar árvores, apagar as luzes desnecessárias. Tudo isso faz parte de uma criatividade generosa e dignificante, que põe a descoberto o melhor do ser humano. Voltar, com base em motivações profundas, a utilizar algo em vez de o desperdiçar rapidamente, pode ser um ato de amor que exprime a nossa dignidade. Parágrafo 212. E não se pense que esses esforços são incapazes de mudar o mundo. Essas ações espalham na sociedade um bem que frutifica sempre, para além do que é possível constatar. Provocam no seio dessa terra um bem que sempre tende a difundir-se, por vezes invisivelmente. Além disso, o exercício desses comportamentos restitui-nos o sentimento da nossa dignidade, leva-nos a uma maior profundidade existencial
e permite-nos experimentar que vale a pena a nossa passagem por esse mundo. Parágrafo 213. Vários são os âmbitos educativos: a escola, a família, os meios de comunicação, a catequese e outros. Uma boa educação escolar, em tenra idade, coloca sementes que podem produzir efeitos durante toda a vida. Quero salientar a importância central da família, porque é o lugar onde a vida, dom de Deus, pode ser convenientemente acolhida e protegida contra os múltiplos ataques a que está exposta, e pode desenvolver-se segundo as exigências de um crescimento humano autêntico. Contra a denominada cultura da morte, a família constitui a sede da cultura da vida. Na família, cultivam-se os primeiros hábitos de amor e cuidado de vida, como, por exemplo, o uso correto das coisas, a ordem e a limpeza, o respeito pelo ecossistema local e a proteção a todas as criaturas. A família é o lugar da formação integral, onde se desenvolvem os distintos aspectos intimamente relacionados entre si do amadurecimento pessoal. Na família, aprende-se a pedir licença sem servilismo, a dizer obrigado como expressão de uma sentida avaliação das coisas que recebemos, a dominar a agressividade ou a ganância, a pedir desculpas quando fazemos algo de mal. Esses pequenos gestos de sincera cortesia ajudam a construir uma cultura de vida compartilhada e do respeito pelo que nos rodeia. Parágrafo 214. Compete à política e às várias associações um esforço de formação das consciências da população. Naturalmente, compete também à Igreja. Todas as comunidades cristãs têm um papel importante a desempenhar nessa educação. Espero também que nos nossos seminários e casas religiosas de formação se eduque para uma austeridade responsável, a grata contemplação do mundo, o cuidado da fragilidade dos pobres e do meio ambiente. Tendo em conta o muito que está em jogo, do mesmo modo que são necessárias instituições dotadas de poder para punir os danos ambientais, também nós precisamos de nos controlar e educar uns aos outros. Parágrafo 215. Nesse contexto, não se deve descurar nunca a relação que existe entre uma educação estética apropriada e a preservação de um ambiente sadio. Prestar atenção à beleza e amá-la ajuda-nos a sair do pragmatismo utilitarista. Quando não se aprende a parar a fim de admirar e apreciar o que é belo, não surpreende que tudo se transforme em objeto de uso e abuso, sem escrúpulos. Ao mesmo tempo, se quer conseguir mudanças profundas, é preciso ter presente que os modelos de pensamento influem realmente nos comportamentos. A educação será ineficaz e seus esforços estéreis se não se preocupar também por difundir um novo modelo relativo ao ser humano, à vida, à sociedade, à relação com a natureza. Caso contrário, continuará a perdurar o modelo consumista, transmitido pelos meios de comunicação social e através dos mecanismos eficazes do mercado. Item 3. A conversão ecológica.
A grande riqueza da espiritualidade cristã, proveniente de 20 séculos de experiências pessoais e comunitárias, constitui uma magnífica contribuição para o esforço de renovar a humanidade. Desejo propor aos cristãos algumas linhas de espiritualidade ecológica que nascem das convicções da nossa fé, pois aquilo que o Evangelho nos ensina tem consequências do nosso modo de pensar, sentir e viver. Não se trata tanto de propor ideias, como, sobretudo, de falar das motivações que derivam da espiritualidade para alimentar uma paixão pelo cuidado do mundo. Com efeito, não é possível empenhar-se em coisas grandes apenas com doutrinas, sem uma mística que nos anime, sem uma moção interior que impele, motive, encoraje e dá sentido à ação pessoal e comunitária. Temos de conhecer que nós, cristãos, nem sempre recolhemos e fizemos frutificar as riquezas dadas por Deus à Igreja, nas quais a espiritualidade não está desligada do próprio corpo, nem da natureza ou das realidades deste mundo, mas vive com elas e nelas, em comunhão com tudo que nos rodeia. Para parágrafo 217. Se os desertos exteriores se multiplicam no mundo, por que os desertos interiores se tornaram tão amplos? A crise ecológica é um apelo a uma profunda conversão interior. Entretanto, temos de reconhecer também que alguns cristãos, até comprometidos e piedosos, com o pretexto do realismo pragmático, frequentemente burlam das preocupações pelo meio ambiente. Outros são passivos, não se decidem a mudar os seus hábitos e tornam-se incoerentes. Falta-lhes, pois, uma conversão ecológica que comporta deixar emergir nas relações com o mundo que nos rodeia, todas as consequências do encontro com Jesus. Viver a vocação de guardiões da obra de Deus não é algo opcional, nem um aspecto secundário da experiência cristã, mas parte essencial de uma existência virtuosa. Todavia, para se resolver uma situação tão complexa como essa que enfrenta o mundo atual, não basta que cada um seja melhor. Os indivíduos isolados podem perder a capacidade e a liberdade de vencer a lógica da ração instrumental e acabam por sucumbir a um consumismo sem ética, nem sentido social e ambiental. Aos problemas sociais responde-se não com uma mera soma de bens individuais, mas com redes comunitárias. As exigências dessa obra são tão grandes que as possibilidades das iniciativas individuais e a cooperação dos particulares, formados de maneira individualista, não serão capazes de lhes dar uma resposta. Será necessário uma união de forças e uma unidade de contribuições. A conversão ecológica que se quer para criar um dinamismo de mudança duradoura é também uma conversão comunitária. Parágrafo 220. Essa conversão comporta várias unidades que se conjugam para ativar um cuidado generoso e cheio de ternura. Em primeiro lugar, implica gratidão e gratuidade, ou seja, um reconhecimento do mundo como dom recebido do amor do Pai, que, consequentemente, provoca disposições gratuitas de renúncia e gestos generosos, mesmo que ninguém os veja nem agradeça. Que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita, e o teu Pai, que vê o oculto, há de premiar. Implica ainda a consciência generosa
de não estar separado das outras criaturas, mas de formar com os outros seres do universo uma estupenda comunhão universal. O crente contempla o mundo não como alguém que está fora dele, mas dentro, reconhecendo os laços com que o Pai nos uniu a todos os seres. Além disso, a conversão ecológica, fazendo crescer as peculiaridades, as peculiares capacidades que Deus deu a cada crente, leva-o a desenvolver a sua criatividade e entusiasmo para resolver os dramas do mundo, oferecendo-se a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Não vê sua superioridade como um motivo de glória pessoal, nem de domínio irresponsável, mas como uma capacidade diferente que, por sua vez, lhe impõe uma grave responsabilidade derivada de sua fé. Parágrafo 221. Ajudam a enriquecer o sentido de tal conversão várias convicções de nossa fé, desenvolvidas ao início dessa encíclica, como, por exemplo, a consciência de que cada criatura reflete algo de Deus e tem uma mensagem para nos transmitir, ou a certeza de que Cristo assumiu em si mesmo esse mundo material e agora ressuscitado, habita no íntimo de cada ser, envolvendo-o com seu carinho e penetrando-o com a sua luz. Ainda o reconhecimento de que Deus criou o mundo, inscrevendo nele uma ordem e um dinamismo que o ser humano não tem direito de ignorar. Porventura, uma pessoa ouvindo no Evangelho Jesus dizer, a propósito dos pássaros, que nenhum deles passa despercebido diante de Deus, será capaz de os maltratar ou causar-lhes dano? Convido todos os cristãos a explicitar essa dimensão da sua conversão, permitindo que a força e a luz da graça recebida se estendam também à relação com outras pessoas e com o mundo que nos rodeia, e suscite aquela sublime fraternidade com a criação inteira que viveu de maneira tão elucidativa São Francisco de Assis. 4. Alegria e paz. Parágrafo 222. A espiritualidade cristã propõe uma forma alternativa de entender a qualidade de vida, encorajando um estilo de vida profético e contemplativo, capaz de gerar profunda alegria, sem estar obcecado pelo consumismo. É importante adotar um antigo ensinamento, presente em distintas tradições religiosas e também na Bíblia. Trata-se da convicção de que quanto menos, tanto mais. Com efeito, a acumulação constante de possibilidades para consumir distrai o coração e impede de dar o devido apreço a cada coisa e a cada momento. Pelo contrário, torna-se serenamente presente diante de cada realidade, por mais pequena que seja. Abre-nos muitas mais possibilidades de compreensão e realização pessoal. A espiritualidade cristã propõe um crescimento na sociedade e uma capacidade de se alegrar com pouco. É um regresso à simplicidade que nos permite parar e saborear as coisas pequenas, agradecer as possibilidades que a vida oferece, sem nos apegarmos ao que temos, nem entristecermos-nos por aquilo que não possuímos. Isso exige evitar a dinâmica do domínio e da mera acumulação dos prazeres. Parágrafo 223. A sobriedade vivida
livre e conscientemente, é libertadora. Não se trata de menos vida, nem vida de baixa intensidade. É precisamente o contrário. Com efeito, as pessoas que saboreiam mais e vivem melhor cada momento são aquelas que deixam de debicar aqui e ali, sempre à procura do que não tem, e experimentam o que significa dar apreço a cada pessoa, a cada coisa, e aprendem a familiarizar-se com as coisas mais simples e sabem alegrar-se com elas. Deste modo, conseguem reduzir o número das necessidades insatisfeitas e diminuem o cansaço e a ansiedade. É possível necessitar de pouco e viver muito, sobretudo quando se é capaz de dar espaço a outros prazeres, encontrando satisfação nos encontros fraternos, no serviço, na frutificação dos próprios carismas, na música, na arte, no contato com a natureza e na oração. A felicidade exige saber limitar algumas necessidades que nos entorpecem, permanecendo assim disponíveis para as múltiplas possibilidades que a vida oferece. Item 224. A sobriedade e a humildade não gozaram de positiva consideração no século passado. Mas quando se debilita de forma generalizada o exercício de alguma virtude na vida pessoal e social, isso acaba por provocar variados desequilíbrios mesmo ambientais. Por isso, não basta falar apenas da integridade dos ecossistemas. É preciso ter a coragem de falar da integridade da vida humana, da necessidade de incentivar e conjugar todos os grandes valores. O desaparecimento da humildade num ser humano excessivamente entusiasmado com a possibilidade de dominar tudo sem limite algum só pode acabar por prejudicar, sem limite algum, a sociedade e o meio ambiente. Não é fácil desenvolver essa humildade sadia e uma sobriedade feliz se nos tornamos autônomos, se excluímos Deus da nossa vida, fazendo o nosso eu ocupar o seu lugar, se pensamos ser a nossa subjetividade que determina o que é bem e o que é mal. Parágrafo 225. Por outro lado, ninguém pode amadurecer numa sobriedade feliz se não estiver em paz consigo mesmo. E parte de uma adequada compreensão da espiritualidade consiste em alargar nossa compreensão da paz, que é muito mais do que a ausência de guerra. A paz interior das pessoas tem muito a ver com o cuidado da ecologia e com o bem comum, porque autenticamente vivida reflete-se num equilíbrio reflete-se num equilibrado estilo de vida, aliado com a capacidade de admiração que leva à profundidade da vida. A natureza está cheia de palavras de amor, mas como poderemos ouvi-las no meio do ruído constante, da distração permanente e ansiosa, do culto da notoriedade? Muitas pessoas experimentam um desequilíbrio profundo que as impele a fazer as coisas a toda velocidade para se sentirem ocupadas, numa pressa constante que, por sua vez, as leva a atropelar tudo o que tem em seu redor. Isso tem incidência no modo como se trata o ambiente. Uma ecologia integral exige que se dedique algum tempo para recuperar a harmonia serena com a criação, refletir sobre o nosso estilo de vida e nossos ideais, contemplar o Criador que vive entre nós e naquilo que nos rodeia e cuja presença não precisa ser criada, mas descoberta, desvendada. Parágrafo 226. Falamos aqui de uma atitude do coração,
que vive tudo com serena atenção, que sabe manter-se plenamente presente diante de uma pessoa sem estar a pensar no que virá depois, que se entrega a cada momento como um dom divino que se deve viver em plenitude. Jesus ensinou-nos essa atitude quando nos convidava a olhar os lírios do campo e as aves do céu, e quando na presença de um homem inquieto, fitando nele o olhar, sentiu afeição por ele. De certeza que ele estava plenamente presente diante de cada ser humano e de cada criatura, mostrando-nos assim um caminho para superar a ansiedade doentia que nos torna superficiais, agressivos, consumistas, desentranhados. Parágrafo 227. A expressão dessa atitude é parar e agradecer a Deus antes e depois das refeições. Proponho aos crentes que retomem esse hábito importante e vivam profundamente. Esse momento da bênção da mesa, embora muito breve, recorda-nos que a nossa vida depende de Deus. Fortalece o sentido de gratidão pelos dons da criação. Dá graças por aqueles que, com o seu trabalho, fornecem estes dons e reforça a solidariedade com os mais necessitados.